peso transformar, que no deserto olha aí pra mim.
em lua de mel. Veio morar aqui em Maringá. 3 semanas. 3 semanas? 3 semanas de casado. 3 semanas de casado, amém? Jovem, começa a conhecer anos. E ele falou que era morar em Maringá, congregar no Ministério do Senhor, porque pregar a verdade, a doutrina bíblica, e Deus seja louvado, amém? Que Deus abençoe a vida deste casal, uma nova história, uma nova trajetória. Deus vai usar muito eles aqui. Nós estamos muito felizes em recebê-los aqui como membro da nossa igreja. Seja bem-vindo. Deixa Deus te usar, mano. Glória a Deus. Salve a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Muita alegria estar na casa do Senhor nessa noite, louvando e adorando o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. E nós viemos morar para Maringá, nós somos de Balneário Camboriú, eu e minha esposa, casei lá em 100, mas Deus está nos dando vitória. E pedi uma confirmação também para Deus, para nós vir para cá, e Deus confirmou, estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória seja a Deus, aproveitando que os irmãos estão em pé, pega a sua Bíblia, abram em Gênesis capítulo 6, versículo 1 em diante. A palavra do Senhor, o Espírito Santo vai falar com a igreja nesta noite. Aleluia, Jesus. Conheci também o pastor Wanderson, homem de Deus. Louvado seja Deus, estivemos pregando lá na praça, em Balneário Camboriú, e Deus tem usado ele tremendamente, expulsando o demônio de madrugada, nós saímos. Louvado seja Deus, as pessoas caindo no olhar, Deus se libertando, Deus curando, e Deus usando o servo dele, né, igreja? Louvado seja Deus, ele é o anjo da igreja, e Deus, louvado seja Deus, o Espírito Santo sobre a vida dele. Amém? Gênesis capítulo 6, versículo 1 em diante. Aleluia. Que diz a corrupção geral do gênero humano. Aleluia. Deus quer falar conosco nessa noite através desta palavra. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas, e viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Amém? Vamos fazer uma breve oração para Deus nessa noite. Ele venha revelar a sua palavra, porque a revelação da palavra não é do homem, mas sim do Espírito Santo. Então estou totalmente dependente da presença de Deus nessa noite. Deus vai falar com a igreja. Amém? Oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, eterno Pai, aqui nos encontramos diante da tua presença, Senhor Deus soberano. Ó Deus poderoso, venha ouvir a oração da tua igreja, Pai. Venha, Senhor Jesus, falar com o teu povo, Senhor Jesus. Venha falar, Senhor Jesus, com a tua igreja, porque sabemos que a palavra não é do homem, mas sim dirigida pelo Espírito Santo nesta noite. Ó Deus, venha curando, libertando, transformando vidas e coração, e fala conforme que o Espírito Santo quiser, ó Pai, porque sabemos que a tua presença se faz presente desde o começo deste culto. Deus vem falando conosco, ó Pai. Abençoa a tua igreja nessa noite e fala conosco em nome de Jesus. Posso sentar glorificando o nome do Senhor Jesus? Aleluia, Jesus. Deus, Ele quer nos ensinar nessa noite. Nós vemos a pregação é sempre sobre a volta do Senhor Jesus, porque nós estamos vivendo os últimos tempos na face da terra. Nós vemos a corrupção, cada vez mais a iniquidade se multiplicando, o amor de muitos esfriando, a ciência está se multiplicando. Louvado seja Deus. Eu fui lá em Camboriú, estava comecei a teologia dos leões, e quando eu comecei aquela teologia dos leões, na EPCAM, das melhores teologias do Brasil na atualidade, e ali Deus mandou eu sair. Eu nem comecei direito, comecei ali, tem umas aulas ali, e daí Deus falou assim: sai daí, porque Deus não queria ali, porque Ele queria revelar a sua palavra para mim. Aleluia, Jesus. Então a melhor coisa não é a teologia, mas sim a revelação do Espírito Santo na palavra dele. Aleluia, Jesus. Muitos pregam por técnica, mas muitos servos de Deus, louvado seja Deus, pregam pelo Espírito Santo na revelação da sua palavra. Aleluia, assim que nós temos que estar presentes do Senhor Jesus. Então, irmãos, nós vemos uma grande corrupção acontecendo naquela terra, o qual Deus olhando para a terra e vendo a maldade do ser humano, e ali o Senhor tirando aquele cheiro mal
da face da terra. Então o Senhor olhou para a raça humana e viu ali que não adiantava mais, que não tinha mais como conter aquela geração que estava se contaminando com o mundo. Mas antes disso acontecer, nós vimos lá atrás, onde começou a primeira iniquidade sobre a face da terra, o qual desagradou o coração de Deus, mas tudo Deus Ele sabe e conhece, porque tudo Ele criou e tudo Ele fez para a sua glória. Lá em cima dos céus nós vimos na palavra que Lúcifer era o melhor anjo, o homem que adorava, o regente do louvor, mas ali em seu coração, ele olhando que ele era o mais formoso, mais belo, o que cantava melhor ali, que era regente, que comandava os anjos ali na face do céu. Nós vimos, igreja, que o orgulho entrou em seu coração, porque ele é grande, porque ele é perfeito, e ali a soberba entrou no coração de Lúcifer. E nós vemos no tempo de hoje, a soberba é a pior praga que tem na vida dos seres humanos. Aleluia, Jesus, a soberba e o orgulho. Nós vemos ali que entrou no coração dele, e ali ele começou a falar com os anjos, começou uma rebelião lá no céu. E Deus já conhecendo tudo, porque Ele sabe, Ele conhece os pensamentos dos corações do homem, e ali Ele conhecendo o coração de Lúcifer ele se rebelou contra Deus, e ali Deus expulsou ele do céu, e foi como um raio, diz a palavra de Deus, foi como um raio para o inferno, para o Hades. E ali o Senhor deixou ele e sua legião, seus anjos, todos caídos, louvado seja Deus. E ali o Senhor olhando que tudo que ele fez, para a glória dele, tinha traído ele, Deus, ele começou a olhar para a terra, louvado seja Deus, ele começou a pensar em seu coração: vou formar a terra, vou formar a natureza, vou formar alguma coisa que me adore em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali Deus, ele colocando em seu coração, fazendo uma coisa perfeita aos seus olhos, que venha louvar o seu nome. Ele tinha anjos para adorar no céu, não precisava mais de seres humanos, não precisava de nada para adorar em espírito e verdade, porque ele tinha anjos que o adorassem em espírito e verdade. Mas ali ele quis fazer uma coisa semelhante a ele, uma imagem semelhante a ele, que o adore de verdade, que adore de coração, de espírito e alma quebrantado diante dele. Aleluia, Jesus. E ali Deus olhando e começou a formar aquela terra bela, começou a formar a natureza, começou a formar os animais do campo, os animais ali, tudo era para a glória de Deus, e Deus viu que era tudo perfeito. Aleluia, Jesus, porque tudo que Deus faz é perfeito. Nós vemos ali quando Deus ele começa a olhar para a terra, e olhando aqueles animais, aquela floresta linda, aquele paraíso que ele criou, ele olhou assim: vou criar alguém que seja uma imagem e semelhança. Aleluia, Deus criou nós a imagem e semelhança de Deus. Aleluia, então nós temos que adorar Ele, nós temos que louvar o nome dEle. Nós não podemos corromper o nosso corpo diante de Deus, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Aleluia. E nós que somos a imagem e semelhança de Deus, nós não podemos destruir nosso corpo, nós não podemos deixar a vaidade entrar no nosso corpo, nós não deixemos o mal entrar no nosso corpo, porque diz a palavra de Deus: aquele que destruiu o corpo, Deus o destruirá. Então o nosso corpo é morada e templo do Espírito Santo, e Ele formou nós para o adorar. Tem algum adorador nessa noite? Tem a Deus? Aleluia, Jesus, deixe de glorificar a Deus nessa noite, porque Ele te deu saúde, Ele te deu fôlego de vida, e além disso Ele criou a sua imagem e semelhança. Aleluia, para adorar em espírito e verdade. Então Deus vem falar conosco nesta palavra, que aquela geração de Adão, Ele criou Adão, a sua esposa, a sua imagem e semelhança para adorar. Mas nós vemos que o homem, louvado seja Deus, e a sua própria esposa foram enganados por uma serpente. Foram enganados, e Deus se sentiu traído, porque o povo ali, Adão e Eva, saiu dos mandamentos que Deus ponhou para eles, que não comessem do fruto do bem e do mal. Aleluia, que estava bem no meio do jardim. E ali eles queriam conhecer, eles queriam ser mais que Deus, porque o diabo enganando eles, falando: se vocês comerem desse fruto, vocês serão maior que Deus, vocês conhecerão igual a Deus. Aleluia, Jesus. Então ali eles queriam ter um conhecimento a mais, eles queriam saber mais, aleluia, Jesus, sobre o bem e mal. E ali eles comendo aquele fruto, Deus se irou do céu e expulsou eles do jardim. E quando Deus expulsou eles do jardim, nós vemos que eles tiveram filho.
Nós vemos ali seu filho Abel, que era cuidador da ovelha dos seus pais, de Adão e Eva, e também criou Caim, que também era lavrador de terra. Ali Caim lavrou a terra do seu pai, ele oferecia cada ano que passava, louvado seja Deus ali, Deus colocou no coração, o próprio Espírito Santo colocou no coração dos filhos de Adão para que oferecesse um sacrifício de louvor para Deus, um sacrifício para que Deus viesse a ser adorado, glorificado, louvado seja Deus. E ali nós vemos, irmãos, que quando eles foram oferecer aquele sacrifício a Deus, Deus está alegrando em seu coração, Deus se orgulhando em seu coração, porque aquele ser humano que ele criou está voltando a se invocar o nome dele, a se adorar a ele. Mas ali aconteceu uma coisa muito trágica, que quando eles foram oferecer do sacrifício a Deus, nós vemos que Abel ofereceu da melhor ovelha, da mais branca, mais gordurosa, da melhor para Deus. Mas nós vemos, igreja, que Caim fez diferente. Caim foi lá de qualquer jeito, põe um fruto, uma oferta no altar do Senhor, e ofereceu de qualquer maneira ao Senhor. E ali Deus não se atentou para a oferta de Caim. Louvado seja Deus. Quantos de nós às vezes oferecem de qualquer maneira ao Senhor? Deus não quer de qualquer jeito. Igual o pastor estava falando desde o começo, Deus, aleluia, Jesus, porque Ele ouve muitas orações, às vezes, das crianças, ouve o louvor das crianças, quando Jesus diz na sua palavra, para nós ser como uma criança, porque Ele quer nos ensinar a nós perdoar, a nós ser generoso, a nós ser amável, a nós ter o nosso coração humilde diante da presença de Deus. Ele aceita o sacrifício do cristão, aleluia. Nós vemos ali que eles ofereceram sacrifício, mas o coração de Caim, quando viu que Deus não aceitou, ele desejou em seu coração e filtrou no seu coração, o inimigo filtrou no coração dele matar o seu irmão, matar o seu próprio irmão. Aleluia, Jesus, todos estão assim na presença de Deus. Deus levanta o profeta lá, Deus levanta o profeta aqui, e muitas vezes o inimigo usa alguém para tentar matar o profeta de Deus. Muitas vezes o inimigo tenta rebaixar, matar espiritualmente. Louvado seja Deus, mas Ele é poderoso, Deus sabe de todas as coisas. Mas antes disso acontecer, Deus já revela para os seus servos. Deus já sabe tudo o que está acontecendo. Aleluia, Jesus. Como o pastor Jesus começa, nossa batalha não é contra a carne, nem contra o sangue, nem contra o nosso irmão, mas sim contra as potestades malignas. Porque às vezes o inimigo usa para tentar abater a fé do crente, para tentar deixar a fé do crente lá no chão. Mas Deus nessa noite vai renovar a fé, vai renovar a tua força, mesmo que tu se encontre abatido nessa noite. Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui para renovar as tuas forças. Aleluia, Jesus, bate palmas agora, Deus. Aleluia. Nós vemos, igreja, que ali começou o coração de Caim se humilhar e ficou irado com o seu irmão. Diz a palavra de Deus que o próprio Deus fala porque ele caiu o seu semblante, Caim. Porque o teu semblante está assim. Se bem fizer, será aceito o seu sacrifício, se mal fizer, não será aceito. E o seu desejo será, aleluia, Jesus está na sua porta. E aí, na sua porta, quer dizer então que ele estava com a porta aberta para o mal entrar. E ele deixou o inimigo entrar em seu coração. E aí, o inimigo entrando no seu coração, ele pegou e matou o seu irmão, chamou o seu irmão. Louvado seja Deus, estava trabalhando no campo e ele matou o seu irmão. O primeiro homicídio que aconteceu na face da terra. E ali Deus queria reconciliar com o seu povo, queria reconciliar com a sua igreja, mas ali ele viu a maldade começando novamente através da vida de Caim. E Deus colocou uma maldição, aleluia, Jesus em Caim, e ele fugiu da presença de Deus. E ali começou a genealogia, os filhos de Caim se multiplicaram sobre a face da terra. E a iniquidade de Caim era pior ainda com seus filhos, porque eles faziam pior que Caim. Louvado seja Deus. Aquela geração começou a se multiplicar, mas nós vimos na palavra de Deus que Adão e Eva se conheceram novamente e tiveram um filho, aleluia, Jesus, chamado Sete. Eles falaram: Deus tirou o papel, mas deu outro no lugar de Abel, que deu Sete, aleluia, Jesus, no servo de Deus. Porque naquela hora que Sete, aleluia, Jesus nasceu e cresceu, ali começou a se invocar o nome do Senhor Jesus. Ali Sete, ele teve sua genealogia também, seus filhos começou a se multiplicar, e ali tiveram vários varões de fama,
como Enoque. Enoque foi um homem de Deus, foi até trasladado antes do dilúvio acontecer. No capítulo 6, nós vemos que Enoque foi trasladado para o céu. Eu acredito, irmãos, é o meu coração, é a minha crença, aleluia, Jesus, que nesse tempo, nos últimos tempos que nós estamos vivendo na face da terra, eu creio que já tem crentes sendo trasladados, Deus tomando para si aquilo que é justo, aquilo que é fiel, aquilo que é verdadeiro, aleluia, Jesus. Mas Deus deixou os profetas também aqui na terra para ainda profetizar que a volta dele está perto, aleluia, Jesus, ainda profetizar que ele está nos pés das nuvens. Então nós temos que despertar, aleluia. Nós ouvimos que o demônio se manifestar dentro da igreja, e o pastor falou para ele, Jesus está voltando, né? E ele falou, aquele homem lá de cima, ele não está voltando, ele está com os pés nas nuvens para buscar a igreja. Ele falou que esse povo se acorde, porque ele está com os pés nas nuvens para buscar a igreja. Aleluia, Jesus. E nós temos que entrar cada dia mais em oração e reconciliação com Deus, porque Deus ele quer reconciliar com o seu povo. Ele não quer mais ver o seu povo, aleluia, contaminado com o mundo, mas ele quer ver o seu povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Aleluia, Jesus. E nós vemos, irmãos, entrando na palavra novamente, nós vemos ali que a genealogia, os filhos de Sete, como se multiplicaram. Ali no capítulo 6 diz a palavra de Deus que eles começaram a se corromper. Mas como assim os filhos de Sete, homens de Deus que nasceram em Enoque, Enos, Noé, homens de Deus, homens valorosos, que guardaram a palavra de Deus em seu coração, continuaram invocando o nome de Deus, se corromperam, muitos homens ali se corromperam, mas poucos se corromperam, nem todos, irmãos, porque tinha homens de Deus aí na terra, naquela época. E nós vimos ali que os filhos de Sete começaram a se juntar com a descendência de Caim, os filhos de Caim. E ali, irmãos, nós vemos que eles casaram, bebiam, davam-se em casamento, que diz lá em Mateus, capítulo 24, versículo 36 em diante, ali tu vê que o próprio Jesus fala que eles comiam, bebiam, casavam-se em casamento, ele casava e davam-se em casamento. Então Jesus vai chegar numa hora dessa, aleluia, Jesus vai chegar onde o povo está casando nessa hora, está bebendo, está fazendo festa, está tranquilo em casa, está no seu bel prazer, está fazendo as coisas, atividades do mundo, mas Deus vai chegar na hora de surpresa. Ele vai chegar como nas 10h20, chegou de surpresa. Aleluia, Jesus. E nós temos que estar com a lamparina cheia de azeite, cheia do Espírito Santo, para que quando o Senhor não voltar, nós sabemos que estamos preparados para subir para a glória junto com o Senhor. Aleluia, Jesus. Bate palma da glória a Deus nesse momento. Aleluia. E ali diz a palavra de Deus que Deus ele se desagradou com o nosso humano. E o olhar de Deus está por toda a terra. Diz a palavra de Deus: aonde me esconderei? Se é debaixo da terra, se é no céu, se é no meu quarto escondido. Davi disse: para onde me esconderei dos olhos do Senhor? Ele tudo enxerga. Não adianta nós se esconder, nós podemos esconder do pastor, mas não esconde Deus. Nós podemos esconder da irmã, da mãe, do pai, mas nós não escondemos de Deus. Porque diz a palavra de Deus que Deus ele trabalha todos os dias, 24 horas. Diz a palavra de Deus que os olhos dele estão contemplando os maus e os bons na face da terra. Aleluia, Jesus, mas ainda ele está achando justo. Ainda ele tem justo aqui na face da terra, ele tem justo aqui nessa noite. E como é triste não ficar nessa noite, não é triste não orar essa Deus maravilhoso. Aleluia, louvado seja Deus. E ali, igreja, Deus olhando aquela terra toda escura, corrompida diante dos seus olhos. Deus olhou uma luz que brilhava forte naquela geração. E ali Deus olhou e viu Noé. Noé, ele ofereceu a casa de tudo para ele, para sua esposa, para os seus filhos. Louvado seja Deus, pedindo perdão dos seus pecados. E ali se humilhando diante de Deus. Diz a palavra de Deus que Deus achou graça em Noé. Graça quer dizer um favor imerecido. Um favor que Deus está trazendo para a raça humana. E além disso, Deus, ele cuidou da raça humana através de Noé. Poupou a raça humana porque ele destruía a face da terra. Deus projetou em seu coração destruir a terra, destruir
nós, às vezes, alguém comete alguma coisa que nos ofende, e aquilo pesa no nosso coração, às vezes o passa mal, fica mal, mas imagine o coração de Deus, olhando a sua própria noiva, a seus próprios servos, ali, cometendo iniquidade diante dos olhos dele. Então ali Deus, ele chamou Noé. Noé era um homem justo, Noé era um homem que fazia a sua vontade, e ali Deus escolheu Noé e sua família. E ali a escolha de Deus, Deus diz na palavra que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então muitos são chamados. Quais são chamados? Aqueles que começam, mas no final eles param. Eles começam bem, mas o seu fim é perdição, porque no final da história eles começam a fazer as coisas erradas novamente, voltar às coisas que não é da vontade de Deus. Mas a Bíblia diz, não é como começar, mas sim como terminar. Então quando nós terminamos bem na presença de Deus, que até a morte, louvado seja Deus, quando a morte vier para nós terminamos bem na presença de Deus, nós vamos ter um galardão lá em cima. Diga para de Deus, é melhor o jovem no velório do que uma festa. Porque Jesus ia falar uma coisa dessa? Porque o próprio Deus ia explicar isso. Porque ele sabe que o jovem no velório ele iria ver o seu dia de amanhã, o seu eu amanhã, porque esse corpo, louvado seja Deus, já vai tomar. Mas o que nós fizemos aqui na terra, cada detalhe, desde quando nascemos, até quando crescemos, até quando morremos, tem um anjo anotando tudo no papel. Aleluia, Jesus, todos os detalhes, tudo está escrito naquele livro daquele anjo para te apresentar no dia do Senhor a sua vida diante de Deus. E todos que nascem, todos os bebês que nascem, aleluia, Deus manda um anjo para cuidar dele e para sim colocar a sua história no papel para um dia ser julgado. E a igreja tem que se preparar para esse grande dia, porque ali a igreja Noé estava preparada, mas o povo ele não estava preparado. Não estava preparado para o dilúvio que vinha sobre a face da terra, porque Deus anunciou Noé, porque vinha um grande dilúvio sobre a face da terra e destruirei toda a raça humana. Mas ali Deus impôs a Noé pregar aquele evangelho, pregar aquela palavra, pregar a palavra de justiça, pregar a palavra do dilúvio, da destruição que viria sobre a raça humana. E ali Noé começou a ouvir a palavra de Deus e ele foi e começou a pregar. Começou a pregar que ia acontecer um grande dilúvio, mas não chovia 40 dias, 40 noites sobre a face da terra. E aquele povo começou a zombar de Noé. E Noé, já pregando a palavra de Deus, pregou 120 anos. E muitos profetas de hoje pregam também: Jesus está voltando. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Jesus está voltando para buscar a sua noiva. Mas ninguém mais está dando crédito à palavra de Deus. Nós vemos no tempo de hoje o povo vomitando a verdade. Não estão mais querendo ouvir, estão querendo colocar para si doutores, teólogos, pessoas que venham alimentar o seu ego, alimentar a sua traseira. Aleluia, Jesus não quer mais viver verdadeiramente para Cristo, não quer viver mais verdadeiramente a palavra de Deus. Porque ali, igreja, nós vemos que quando Noé pregava, eles talvez zombavam, falando que esse velho está pregando. Esse homem está pregando a palavra aqui, falando que aconteceu de novo, não chove. É o que está acontecendo no tempo de hoje. Muitos estão falando: Jesus não está voltando, está demorando. Aleluia, Jesus. Irmãos, naquele tempo, eu acredito assim que naquele tempo ali, no século 20 e até 2022 por aí, até nós podíamos ver assim: Jesus está voltando, mas ainda tinha sinais para acontecer. Mas agora nós vemos em 2023 o maior sinal acontecendo sobre a face da terra. Aleluia, Jesus, o que diz a palavra que Israel, louvado seja Deus, como via soldados sobre cercando Israel, e via guerras e rumores da guerra, sabemos que era o fim. Então nós estamos mais perto do fim que nós esperávamos. Nós estamos mais perto do fim. Muitos estão falando assim: vamos esperar ainda, Jesus não vai voltar, vamos esperar o terceiro templo ser construído, ainda vamos esperar o anticristo na terra. Não, eu vou subir antes. Aleluia, Jesus, a igreja de Deus vai subir antes. Eu não vou ficar para ver Cristo, não. Eu não vou ficar para ver o terceiro templo ser construído, não. Jesus está voltando. Prepara-te, ó igreja. Se firma nos caminhos de Deus, porque a hora é chegada. A meia-noite está o ponteiro apontado, e Jesus está escolhendo. Jesus está olhando para você.
alma e espírito diante dele. Aleluia! Palavra gloriosa que Deus vem falar conosco. Aleluia, Jesus. E nós vemos, igreja, que ali o povo começou a fazer a sua vontade. E diz a palavra de Deus que começou a chover sobre a face da terra e Noé entrou para a arca. E aquilo que eles pregavam, a pregação de Noé não foi nem entrou no coração dos homens, porque eles não aceitavam o coração duro, mas entrou nos próprios animais. E os animais foram mais obedientes que os próprios seres humanos. E ali eles entraram para a arca. A arca quer dizer a arca da aliança de Deus e o homem. Aleluia, Jesus, quem não está dentro da arca não poderá ser salvo. Nós temos que estar firmes em Jesus Cristo. Quando Deus diz que nós, quando colocamos a nossa casa, firmamos a nossa casa na areia, vem o vento, vem a tempestade, ela logo os manchos se vai. Mas quando nós firmamos a nossa casa na rocha, pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir vendaval, nós estamos firmes em Jesus Cristo. Louvado seja Deus, veja o que está acontecendo lá fora, mas nós estamos firmes em Jesus Cristo. Pode vir morte, pode vir perseguição, pode vir, louvado seja Deus, aqui no Brasil pode dar a maior revolução, aleluia, Jesus, contra os cristãos, mas nós sabemos que nós estamos firmes em Jesus Cristo, e quando nós estamos firmes em Jesus Cristo, nada nos abala. Aleluia, Jesus, o cristão é como a palmeira, pode vir, tentar abalar, aleluia, Jesus, o vento pode bater, ele pode ficar lá, não quase cair no chão, mas ele volta ao mesmo lugar, porque ele está firme em Jesus Cristo. Aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bate palma nessa noite, em glória a Jesus. Glória a Deus. Nós vemos, igreja, ali, então Noé entrando na arca, Deus, o próprio Deus, ela fechou por fora. Noé fechou por dentro e Deus fechou por fora. E ali Deus segurou aquela porta. E ali começou uma grande chuva, uma grande tempestade, o povo começou a bater. O povo começou a bater na porta, pedindo para Noé, deixa-nos entrar. Mas Deus, quando ele fecha, ninguém abre. E quando ele abre, ninguém fecha. Aleluia, Jesus, então Deus chamou aquela porta. Aproveite o tempo da graça. Aproveite esse tempo na face da terra que tem vida, tem saúde, de fazer a vontade de Deus. Porque vai chegar um dia que vão procurar o pastor dentro da igreja, vão procurar aquela irmãzinha que orava, vão procurar aquele irmão que fazia a vontade de Deus e não vão mais se encontrar, porque serão transgradados, serão arrebatados pelo nome. Aleluia, Jesus. Vai ser como um piscar de olhos. Nós vimos pela ciência o piscar de olhos dá 2 milésimos de segundos. Imagina o piscar de olhos ser arrebatado. Vai ficar roupa, vai cair avião, vai sumir crianças. E muitos vão ficar desesperados, pai desesperado, mãe desesperado, filho desesperado, porque viu que Jesus voltou e arrebatou a sua igreja, e viu que tudo isso era verdade, era cumprimento da palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Então nós vemos que ali também, dentro da arca, Noé também passou por prova, ele e seus filhos passaram por uma grande prova. Que prova é essa? Tudo esterco, tudo que tinha ali, que fedia dentro daquele navio, dentro daquele barco, eles tinham que tirar e jogar para fora. Mas eles ficaram muito tempo ali dentro daquela arca. Eles pensavam assim, que eles queriam sair dentro daquela arca, eles queriam que Jesus, que o próprio Deus tirasse já aquela água, acelerasse o dilúvio, para que eles pudessem sair dentro da arca. Ali, imagina o desespero deles, ficaram só olhando aqueles animais, trabalhando dia e noite, aleluia, dentro daquela arca. Mas, quando eles trabalhavam de noite dentro daquela arca, vendo aquele cheiro ruim dos animais dentro da arca, eles iam olhar para fora, e o que eles viam? Corpos boiando, corpos de pessoas mortas entrando em putrefação, viram aquela podridão lá fora da arca, e eles olhando aquela putrefação, aqueles seres humanos, todos mortos, olhando assim, e falavam em seu coração: não, é melhor ficar dentro da arca mesmo. Aleluia, Jesus, é melhor ficar dentro da igreja mesmo. Aleluia, não adianta, lá fora não tem nada para você, lá fora tem só morte. Lá fora diz a palavra de Deus que o caminho da iniquidade, do pecado, é a morte. Mas o caminho que leva à vida é você dentro da casa de Deus. É Ele a vida. Porque quando você está dentro da casa de Deus e chega o Espírito Santo, a morte te diz assim: não,
nós não estamos na presença de Deus, a morte fala é minha, mas eu vou pegar. Aleluia, Jesus. Então por isso nós temos que firmar na presença do Senhor Jesus, enchendo o Espírito Santo. Aleluia, Jesus. A pior morte é o sono da indolência, o sono da morte, que muitos estão dormindo na presença de Deus. Vão dormindo na presença de Deus. Esse sono que está trazendo, o inimigo está trazendo às vezes para a casa de Deus, é para o cristão não venha se despertar da luz do Evangelho, que venha cegar. Aleluia, Jesus, que não cumprimenta a luz do Evangelho, que é ir atrás das almas e salvar elas e ganhar as pessoas de Jesus. Aleluia, Jesus, viver uma vida santa diante de Deus. Então, como eu disse, a graça, diz também a palavra, irmãos, dizer que a graça pode dar ocasião ao pecado, né, igreja? Vamos aproveitar esse tempo da graça, esse tempo que ainda as portas das igrejas estão abertas, ainda os servos de Deus estão na terra. Aproveite essa chance na face até do tapeiro para o dia, aleluia, Jesus, que com a igreja levantada nos céus, aleluia. Bate palma e glória a Deus nessa noite. E aí nós vemos, irmãos, que tudo ali foi destruído, mas o Senhor veio nos contando na palavra dele, que será como nos de Joé e também Sodoma e Gomorra. O povo bebia, casava também em dados de casamento. Nós vemos Sodoma e Gomorra ali isso uma terra que estava cheia do mal diante dos olhos de Deus, diante da narina de Deus. E Deus se agradou com aquela terra. Imagina se aquela terra estava pecado e desagradando o coração de Deus. Imagina essa terra que nós estamos vivendo no tempo de hoje. Quando Deus diz, esse mundo já é maligno, é porque essa terra aqui é do maligno, essa terra está entregue ao diabo, e ele vai reinar. Aleluia, Jesus. Muitos buscam por materialismo, muitos buscam coisas terrenas, mas nós não sabemos que o nosso Deus é que nos sustenta. Nós podemos perder primeiro o reino dos céus, diz a palavra de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu não digo que nós temos que buscar as coisas materiais até Deus, nós estamos aqui na terra, mas irmãos, tem gente que deixa às vezes o caminho de Deus para buscar as coisas do mundo. Quantos lá no inferno nessa hora? Não vai ser Deus, se fizesse para ter visto uma pessoa que estava no inferno e falasse para ela como é que era a sua vida aqui na terra, como se fazia. Aleluia, Jesus, porque você saiu da presença de Deus. E ali, louvado seja Deus, ela ia falar, eu estava bem na presença de Deus, eu estava orando, eu estava buscando a Deus, eu estava fazendo a obra, mas ali eu pensei no meu coração, eu vou buscar poucas coisas materiais, poucas coisas do mundo, e vou sair um pouco da presença de Deus. E ali ele começou a conquistar, e ele começou a lutar pelos seus sonhos, seus projetos, e deixou as coisas de Deus de lado, e começou a fazer o que ele queria. Aleluia, Jesus, queria alimentar o seu prazer, a sua vontade, aleluia, Jesus, de conquistar muitas coisas no mundo e fora. E ali deixou de fazer a obra de Deus. Mas ele vai falar: a morte foi tão repentina para mim que não houve mais tempo, não houve mais chance. A morte, ela veio sem avisar, e ali aconteceu essa grande destruição da minha alma. Louvado seja Deus, ele veio falar. Por que isso? Porque muitos estão buscando as coisas desse mundo, como nos tempos de Joé. Muitos estão fazendo festa nessa hora quando a igreja está aqui, ouvindo a palavra de Deus. Muitos estão bebendo, se drogando, se prostituindo. Muitos estão embalados como lá no Balneário Camboriú. Acontece muito isso. É muito sensualidade, é muito orgia, é muito dinheiro, é muita riqueza. Mas também nós vemos, irmãos, que lá é uma das cidades que mais se mata, pessoas se matam, louvado seja Deus, se suicidam. Por que se suicidam? É bilionários se separando de mulher, se pulando de prédio, se matando. É mulher se matando, louvado seja Deus. É muita morte, é muito suicídio na Balneário Camboriú. Por que isso acontece na cidade direto? Porque isso eles estão ligados ao coração deles, está no materialismo. O coração deles está ligado no ser humano. O coração deles está ligado na terra. E o Senhor falou: primeiro busca a minha presença, e as demais coisas ele abre porta, onde uma porta ele dá a chave da vitória para a sua igreja. Mas primeiro busca a presença de Deus. Aleluia, Jesus. Nós vimos igreja ali que Noé, quando começou a baixar as águas do dilúvio, diz a palavra de Deus, que eles saíram para fora. E ali, quando eles saíram para fora, ali Noé ofereceu mais holocaustos a Deus, em sacrifício a Deus, agradecendo a Deus por ele tirar da terra, aleluia,
olhando lá do lado do céu, falou assim: Senhor, deixa que eu desço lá, e eu vou salvar, eu vou ver como eles vivem lá na face da terra, porque eles não estão conseguindo servir às vezes verdadeiramente a Deus, porque esse povo está se corrompendo tanto. E Jesus fala: deixa que eu desço lá para salvar essa raça humana, porque ali, irmãos, Deus começou a ter amor a Deus, ele sempre teve amor no coração para a raça humana, mas Deus começou a ver os gentios da face da terra, olhando ali, eles, louvado seja Deus, vivendo naquela iniquidade, naquela sequeira, naquela morte, porque o conselho era só com Israel. E Jesus falou para descer na terra, e ali Jesus desceu, louvado seja Deus. E quando Jesus desceu na terra, ali ele veio para salvar a raça humana. Ele começou a pegar, ele começou a entender o ser humano, e o ser humano, ele tentava reconciliar com o ser humano, mas os próprios dele começou a julgar, começou a repreender, falando que ele tinha demônio. Imagine só, os próprios fariseus que serviam a Deus, adoravam a Deus, começaram a perseguir Jesus. Quando Jesus levanta o profeta no dia inteiro de hoje para profetizar, aleluia, Jesus, para essas nações, muitos se levantam contra, mas muitos se levantam para cair, porque quando Deus levanta o servo dele, levanta com poder e autoridade para pregar a sua palavra. Louvado seja Deus entre as nações, entre os povos. Louvado seja Jesus, o Senhor está procurando nessa noite. Aleluia, Jesus. Deus está procurando nessa noite, escolhendo pessoas que o adorem, Espírito de verdade, que façam a sua vontade. Aleluia, Jesus. Então nós temos que se entregar verdadeiramente a Deus, se entregar de corpo e alma, Espírito. Muitos falam assim: Jesus só quer o coração. Se Jesus só quer o coração, eu vou fazer uma outra oraçãozinha também, andando sobre a face da terra. Mas Deus não quer só o coração, não. Ele quer corpo, alma e Espírito, porque corpo, alma e Espírito seja plenamente santo diante de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Peço para a igreja levantar de pé nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus falou conosco nessa noite, igreja. Aleluia, Jesus falou fortemente, né? Então nós temos que se preparar para essa vida, que Jesus ele está voltando, ele está anunciando aí fora, e nós estamos mais perto da vida de Jesus que nós esperávamos. Eu não acredito que nós, se nós passarmos em 2024, será muita sorte, mas eu não acredito que 2024 vai passar, não, porque está vindo coisa pior. Se 2023 foi ruim, está vindo coisa pior, e esse mundo vai de mal pior. Aleluia, Jesus. Então nós, igreja, temos que se preparar, se unir em oração, viver vigilante. Aleluia, Jesus, para quando Jesus voltar, buscar a sua esposa esteja vazia, cheia de azeite, da lamparina cheia do Espírito Santo, amém? Aleluia, Jesus. Vamos fazer uma oração nessa noite. Louvado seja Deus. Deus falou conosco fortemente. E, aleluia, Jesus, agradeço também ao pastor por essa oportunidade maravilhosa. E Deus tem falado grandemente através da vida dele, através da vida dos irmãos. Louvado seja Deus. Como eu disse, eu segui já o pastor faz um bom tempo nas redes sociais, no YouTube. Louvado seja Deus, viu o trabalho, em nome de Deus, e é um homem de Deus que faz a obra. Aleluia, Jesus. E a vida dele é compromisso com a obra de Deus, com a palavra. É assim que nós temos que ser, igreja. Compromisso com a palavra de Deus. Quando nós temos compromisso com a palavra de Deus, Deus se encarrega do resto. Aleluia, Jesus. Então nessa noite vamos fazer essa oração. Louvado seja Deus. Apresente sua família na presença do Senhor, apresente sua vida, que o Senhor ele vai te curar, vai te libertar essa noite, amém? Vamos orar nessa noite. Senhor nosso Deus, meu Pai, aqui estamos na tua presença, Deus, te agradecendo, ó Pai, por o Senhor ter falado conosco, Espírito Santo, nessa noite. Venha renovando, fortalecendo a tua igreja, fortalecendo cada vez mais, contra as forças de diabo, Senhor. Em nome de Jesus, venha nos revestir todos os dias, Pai, das armaduras espirituais, ó Pai amado. Manda anjos poderosos nessa noite, Pai, para trabalhar pela tua casa, pelo teu filho, Senhor Jesus. Aquela mãe que vem buscar, Senhor Jesus, pela sua casa, pelo seu filho, talvez que se encontra nas drogas, que se encontra nas bebidas, Pai, que se encontra na prostituição. Pai, eu encontro nessa noite, ó Pai, vai libertando, vai transformando, Senhor Jesus, filho, coração. Vem que procura com Maria, vem que salia, Pai amado, porque sabemos que a oração da fé tem muito poder.
igreja? Louvado seja Deus. Posso tentar fazer as mãos bem forte para o Senhor Jesus? Antes de pegar para o pastor, aleluia, Jesus, vou pegar que Deus me lembrou. Deus muito jovem ali, vir para frente. É o filho da irmã, vem para frente, vamos fazer uma oração. Aleluia, Jesus. Isso mesmo, jovem. Aleluia, Jesus, porque o diabo está furioso com os adolescentes no tempo de hoje. E Deus me mostrou a grande fúria do diabo, o futuro dele. Deus me mostrou, aleluia, Jesus, o demônio tentando enganar ele, levar ele para o mundo, levar para as trevas. Aleluia, Jesus, eu vi que aquele demônio ele tentou entrar dentro da igreja. Aleluia, Jesus, eu vi que ele foi parado por anjos. E vi, aleluia, Jesus, como Deus mostrou que está perigoso quando este jovem vai se conhecer. Eu peço para que a igreja faça mais uma oração, Deus, agora, minha oração para esse jovem, que Deus vai transformar a vida dele. Esse demônio já está lhe bordando em nome de Jesus. Vamos lá, igreja. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, como o Senhor me mostrava. Aleluia, Jesus, esse demônio furioso contra a vida desse jovem vai cair por dentro agora. Toda a legião agora que tentou contra a vida dele. Em nome de Jesus, vai tocando o Espírito Santo. Vai tocando agora, que o Senhor me mostrou. Todo mal agora, todo espírito das trevas, todo demônio que tentou contra a vida desse jovem vai existir por esse Deus, em nome de Jesus. Agora, Senhor, esse demônio seja amarrado agora e seja correntado, jogado pelas pernas agora, em nome de Jesus. Saia do mal e dê vitória em nome de Jesus Cristo, amém? Bate as palmas bem forte quando você vai ser de Deus nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, que palavra, né? Deus é bom, Deus é fiel. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Deus é fiel, meus irmãos. Então, neste momento, vamos dar a bênção. Neste momento, na glória de Deus, amém? Porque o irmão já fez a oração, amém? Pode ser, pastor? Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós. Amém. As